conhecer o Eduardo, ele foi atendido por ele, expliquei a minha situação e de imediato ele conseguiu passar aquilo que eu precisava e eu fiquei até emocionada com o que ele me falou. Então Sentiu emoção, né? então sai daqui bem aliviada. Você chegou aqui com dores? Foi com dor nos meus pés. Aí você chegou, assim que você chegou, você melhorou, né? Quando eu tava ali em cima esperando, não tava, mas quando eu vim pra fila começou como se tivesse alguma coisa doendo, tá dolorido, mas não tá doendo mais, né? Mas ele me explicou o que era. Então foi muito bom mesmo. Como é que foi a experiência? O que ele me falou, eu nunca imaginava, né? Que... Nunca aconteceu, né? Não, nunca passou pela sua cabeça. Eu fiquei emocionada realmente, muito emocionada. Normalmente é assim mesmo. Sabe o que dá aquele choro por dentro, quem chora por dentro? Foi o que aconteceu. A esposa do Eduardo, hein? Foi lá, ex-esposa do Eduardo, foi lá e foi chamada para a salinha, mas não foi, né? É isso? Não, porque eu intuí ele de não permitir isso. Na verdade ele já é desconfiado, né? Mas ele já estava desconfiado porque ele tinha percebido, ele não se sentiu bem quando ele entrou lá. E ele percebeu, mesmo ele tendo a mediunidade ainda um pouco travada, na época ele não tinha tanta mediunidade, ele se sentiu muito mal quando ele entrou lá dentro. E ele ficou achando que na verdade era porque as coisas ruins estavam saindo dele, mas na verdade não é isso. É porque ele estava realmente sentindo aquele ambiente diabólico que estava ficando ali. E aí quando a gente passou, ele olhou para o Eduardo, ignorou o Eduardo, ele parou e ele olhou para ela e falou assim: volte aqui depois, eu quero conversar com você. O Eduardo falou assim: tá, não. Porque o Eduardo imaginou que poderia existir qualquer dia alguma coisa do gênero, entende? E aí ele não permitiu que ela voltasse. Aí após esse tempo, passados uns 2 meses, nós sugerimos para que ele fosse lá investigar o que estava acontecendo. E ele foi sozinho com mais uma pessoa, um amigo dele, dizendo para eles que queriam abrir um hotel, que era um investidor. E aí ele acabou conhecendo algumas pessoas da equipe dele e tudo mais. Só que em nenhum momento ele imaginou que o João de Deus poderia fazer algo tão ruim, né? E aí ele, investigando um pouco mais, percebeu que ele comprava passiflora num valor muito baixo, que ele ligou nas fábricas para descobrir o valor que era de custo, e ele comprava por um valor que custava 10% e vendia por uma margem de 80% a 90%. E aí eles fez os cálculos e concluiu que realmente aquilo ali era uma mina de ouro em cima da fé das pessoas, o que é muito absurdo. Então naquele momento eu quis mostrar para ele que não era um local para ele frequentar, porque no primeiro momento que ele foi, ele achou legal por conta das questões espirituais, mas nós o afastamos mostrando essas questões financeiras, que ele percebeu que ele tinha um lucro absurdamente alto e as pessoas que estavam ali não viviam condizente com aquele lucro dele. Ele deveria viver, mas as pessoas não, né? Então assim, não tinha por que exigir que uma pessoa comprasse remédio, pois ele exigia. O que ele fazia era assim: as pessoas passavam, ele dava uma folha para a pessoa e falava assim, vá comprar o remédio. A pessoa saía e entrava na farmácia. E o remédio manipulado, que ele dizia que os espíritos colocavam no comprimido, o remédio que funcionava para eles, mas na verdade não funcionava. Não era o remédio que fazia nada, né? O remédio não causava nada. Só que as pessoas, coitadas, compravam esse remédio, muitas que não tinham nenhum dinheiro, se apertavam, se endividavam para comprar esse remédio para tomar, e era simplesmente passiflora. As pessoas que foram curadas por ele, que acreditam de fato que ele está sendo perseguido, que ele não cometeu nada de errado, pessoas que inclusive têm fotos dele, tá, em seus altares. Isso está no documentário da Netflix. Foto do João de Deus no altar lá, religioso da pessoa. Porque de fato conseguiram a cura, conseguiram resultados positivos. Essas pessoas, elas carregam em si algum peso de culpa ou de expiação por apoiar alguém que ajudou a ela, mas fez o mal para outra pessoa? Existe algo negativo nisso? Essas pessoas conheceram os bons espíritos e não o João de Deus. E elas estão enganadas. Por elas estarem enganadas e não com a intenção má, quer dizer,
Até existem as que têm a má intenção. Ela tem que realmente ser bem má, vamos dizer assim. A esmagadora maioria das pessoas não vai apoiar algo terrível assim. A 99,9%. Então, essas pessoas, elas não acreditam tanto nisso. Elas acham que existe um exagero, elas acham que tem uma perseguição, como na política, nós não temos isso. Cheio de políticos aí todos errados e um monte de gente acredita neles, mesmo com provas, praticamente, né, na cara das pessoas. Então, infelizmente, essas pessoas, elas estão sendo iludidas por elas mesmas e não dá para culpá-las, porque na cabeça dela, ela realmente acredita que o João de Deus era inocente e tudo mais. Mas elas conheceram curas que ocorreram. O Eduardo também conheceu, conversou com muitas pessoas lá que tinham sido curadas. Então as curas, elas ocorriam, né, independente da vontade de João de Deus. Tá? E se, supostamente falando, ele teve cúmplices, e se ele teve cúmplices nessa jornada errônea que ele teve, esses cúmplices que sabiam do que aconteciam lá na salinha, mas faziam vista grossa, vamos dizer, estas também não levarão nenhum tipo de culpa? Sem dúvida alguma. Eles vão receber a culpa proporcional ao erro deles. Vamos supor alguém que estava lá assistenciando e que via tudo que estava acontecendo, sabia o que estava acontecendo e fazia vista grossa porque gostava da vida que ele tinha lá, com alguns prazeres mundanos e tudo mais, né? Ele vai ter uma culpa proporcional e vai passar por situação semelhante. Então ele vai, em algum momento de outra existência... Poderia ter ajudado, né? Poderia ter feito um monte de coisa. Poderia ter feito uma ligação anônima, pelo menos. Poderia ter feito... Se ele não queria, por exemplo, se comprometer, ele poderia ter pedido apoio para a polícia, para um monte de gente. Só que o que acontece? Muitos ali são coniventes há muitos anos. Muitas pessoas sabiam o que estava acontecendo. Porque não tem como você ocultar uma coisa dessa, né? As pessoas que trabalhavam com ele, as que ficavam à sua volta, as mais particulares, percebiam, né, as más intenções. Isso é óbvio, não tem como você percebe isso. Você vai comer com uma pessoa, você não percebe nos atos dela, os frutos que ela pode fornecer, você percebe que a pessoa não tem boa intenção. Até porque toda a estrutura ali, aquela questão de ser como se fosse um xerife ali, tem muita influência dentro da cidade, nos locais, né? É complicado. Ele inclusive, me parece que ameaçava as pessoas. Tem bastante história, né? É que eu também não quero me meter nisso, né? Porque o que está aparece, vai tudo que ele terá de passar, ele vai passar. Mas é claro que as pessoas vão passar por expiações pelo que elas promoveram. Então vamos imaginar alguém que via que ela estava sendo, que ele estava fazendo aquilo ali e, além de não fazer nada, ainda ajudava de forma assim, fecha a porta, entendeu? Deixa, impeça que os outros entrem. Ele vai receber uma punição semelhante a essas coisas. Ele vai ter lá sua filha abusada e ele não vai poder fazer nada. Alguma coisa assim em outras vidas. Em caráter de aprendizado, né? Exato. Compreender aquilo Mas a punição que cometeu para o outro, é isso? A punição existe. E a punição existe porque Deus é muito justo, na verdade. Então, assim, tudo que a gente faz de mal e de bem reflete, ecoa pela nossa vida. Por isso que Chico Xavier fala que o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Ou seja, o bem que você faz aqui na Terra vai te defender nesses julgamentos no mundo espiritual, vai te defender em qualquer lugar. Por isso também que tem aquele trecho da Bíblia que fala: depois da morte vem o julgamento. Todas as vezes que os humanos morrem, desencarnam, vem julgamento. O julgamento individual daquela pessoa. Após isso, a vida espiritual continua e tudo mais. Ele vai ter outras vidas. Mas o julgamento realmente sempre vem condizente com o que tem sido feito durante a vida. Não é possível enganar a Deus e não é possível enganar os bons espíritos que trabalham em nome de Deus, pois eles conhecem a verdadeira essência de cada uma dessas pessoas. Mas eu quero fazer uma observação aqui, deixar bem claro que, infelizmente, romantizam muito essa questão do perdoar e não julgar, etc. Isso acaba se tornando um pouco propósito
para as pessoas poderem fazer as coisas erradas ou então não corrigir quando tem algo errado, entendeu? Nós temos que deixar bem claro, Allan Kardec fala sobre isso, que para você não fazer o bem, basta você, perdão, para você fazer o mal, basta você não fazer o bem. Então, a partir do momento que você vê o erro e você deixa o erro acontecer, você está fazendo mal. Que você vê o erro e você vê o erro e você vê o erro e você no momento em que a pessoa vê o mal ocorrer e não faz nada para impedir, ela já está não fazendo bem e fazendo mal. Se, por exemplo, as pessoas que descobriram que João de Deus fazia isso, e muitas sabiam disso, muitas, pois elas tinham medo de denunciar e serem perseguidas por ele, ou porque ele tinha muito poder, e de fato algumas poucas denunciaram e não conseguiram muita coisa, mas se elas todas tivessem feito isso, elas teriam feito muito bem, inclusive para ele, pois deixaram ele ficar lá aumentando sua ficha de débitos, fazendo crimes terríveis que ele vai ter de pagar por todos, né? Então o que eu quero dizer com isso é que quando você vê alguém fazendo algo errado, é obrigação moral, como um representante de Deus, se você realmente se considera uma pessoa do bem, obrigação moral fazer algo. Não estou dizendo para condenar, para chamar atenção frente às outras pessoas, para tentar humilhar a pessoa, para tentar ajudar. Não, não é isso. É de forma super discreta e sem ferir, sem tentar ferir ninguém sentimentalmente, nem moralmente, tentar auxiliar para que aquela pessoa pare de cometer esse erro, pois é algo que está fazendo mal para ela, mal para as outras pessoas e que vai haver um reflexo, ou seja, o que vale para o mundo espiritual é sempre a intenção. Então aqueles que não tiveram a intenção de auxiliar nesses processos, esses terão débitos em relação a isso. Aqueles que denunciaram e que não conseguiram que sua denúncia fosse para frente por conta das influências do João de Deus, esses vão ganhar mérito pela coragem de terem tentado fazer o bem. Perfeito. O João de Deus, nesta série documental que está na Netflix, ele diz, tem uma entrevista com ele, e ele se diz perseguido, assim como Jesus foi perseguido, não é? Meio que se equiparando, fazendo uma analogia ao próprio Jesus. Ele diz que todos que pregam a palavra de Deus são perseguidos. Ele é perseguido por pregar a palavra de Deus? Ele realmente acha isso ou é uma desculpa? É uma desculpa, né? Todas as mentes do mal utilizam essa desculpa para poder... Imaginem só, se comparar a Jesus. Se comparar a ser perseguido como Jesus, pelo amor de Deus. É claro que ele sabe o que está acontecendo, em todo momento ele sabe. Você pensa que alguém consegue abusar sexualmente de outra pessoa sem saber o que está acontecendo? E como que teriam tantas pessoas com tantos testemunhos coniventes, se você considerasse uma pessoa, duas pessoas, poderia ter um tipo de perseguição e tal. A gente sabe que nesse caso não é. Tanto que o Eduardo fez um vídeo logo no dia que saiu essa notícia, e muita gente condenou ele, dizendo que ele não poderia ter feito esse vídeo acusando de estupro e de todas as coisas se não tinha certeza, mas ele tinha certeza, porque a gente já tinha dito para ele no momento que isso aconteceu. Então assim, e depois disso vieram aparecendo várias vítimas e tudo mais, e vítimas de tudo quanto é local, e com o mesmo modo operante dele, fazendo sempre do mesmo sistema, a mesma forma. Então não tem como alguém querer disfarçar algo desse. Ele está usando uma estratégia que os políticos utilizam, que é perseguição, que ele é inocente, mas isso é impossível, isso não tem como. Tem condições. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Isso só demonstra a frieza e a mente que ele tem, que está entrosada com a pura maldade. E você tem algo a dizer às vítimas? Alguma mensagem para elas? Pode ser que alguma delas esteja assistindo esse vídeo. Bom, as vítimas eu diria que é sempre tempo de recomeçar. E que as coisas que acontecem na vida sempre têm um propósito. Infelizmente, às vezes os planos não são como nós queremos, mas
todos os dias nós temos uma nova oportunidade de existência. Deus nos dá todos os dias, seja na terra ou no mundo espiritual, um recomeço. E a gente não pode olhar para trás, deve olhar para frente e buscar sempre o nosso recomeço, pois a felicidade é o que nos aguarda. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar este vídeo, o apóstolo Pedro pode nos dizer se ficará aqui com o Sabag, ou você fica num plano espiritual mais distante, se vocês se conectam só mentalmente. Como é que é isso? Porque acho que alguns inscritos têm essa dúvida. Como se dá essa interação? Você fica o tempo todo do lado do Eduardo, ou você se conecta mentalmente de onde você está? Ótima pergunta. Na realidade, varia muito, porque nós temos uma grande equipe que trabalha, né? Mas a minha parte, que é fazer a mentoria em relação ao espiritismo, né? Em relação ao trabalho que ele faz para auxiliar as pessoas, ela é feita diretamente por mim. E eu, muitas vezes, não estou realmente aqui, mas eu converso mentalmente com ele, porque para mim, não importa onde eu esteja, eu consigo, por exemplo, nesse momento, estar olhando os cachorros dele, a casa dele, a empresa dele, entender vários locais ao mesmo tempo, como se eu estivesse lá. Então eu não preciso estar aqui para estar sabendo o que está acontecendo e nem mesmo para conversar com ele. Eu consigo fazer isso à distância, porque a transmissão de pensamento é muito rápida, mais rápida que a velocidade da luz. O espírito tem essa capacidade, né, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, vários planos ao mesmo tempo. Exato. E isso é ótimo para que a gente possa fazer nosso trabalho da melhor forma possível. Muito bem, o senhor gostaria de dizer alguma coisa para aqueles que estão nos assistindo agora, em geral, procurando entendimento espiritual, procurando compreender o espiritismo, se libertar de algumas amarras? Tem alguma mensagem para eles? Eu diria que as pessoas devem buscar a espiritualidade cada vez mais. Isso o Eduardo fala sempre, porque eu tenho dito todos os dias na cabeça dele. A espiritualidade, eu não estou falando só apenas do espiritismo, ela amplia os seus horizontes para o universo verdadeiro. Olhe para fora do nosso planeta, olhe o tamanho do universo que nós vivemos, as estrelas, todos os locais são preenchidos com as criações de Deus. Nós não somos apenas encarnados na Terra. Vocês, humanos, assim como eu já vivemos e vivem uma experiência no corpo físico, mas somos todos originais de Deus, somos almas que transcendem as existências carnais a fim de encontrar a evolução e cada vez mais experimentar da verdadeira felicidade. Então o que eu diria a vocês é: viva a vida de forma mais espiritual possível e sem empreendimento nos bens materiais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Nós que agradecemos. Galera, muito legal. Quero agradecer ao Eduardo por essa oportunidade de entrevistar o apóstolo Pedro. E parece que não é muito comum para o Eduardo esse tipo de... Eu não gosto muito, na verdade. Ele não gosta muito de incorporar, né? Eu acho meio... Usem os corpos dele, eu tô zoando, mas realmente eu não gosto muito desse negócio de ficar inconsciente e tal, então eu fico, até vou responder a pergunta já, porque vocês vão fazer essa pergunta, né? Ele perguntou se eu estava consciente. Em alguns momentos eu realmente fico, quando ele pergunta eu até consigo ouvir, mas a hora que ele começa a responder eu não consigo ouvir. No final ele ficou totalmente, eu nem lembro do que aconteceu, eu até apaguei. Inclusive teve uma hora que deu um problema na câmera ali, porque passou 29 minutos e na realidade... quando ele falou assim, aí eu voltei e ele falou 29 minutos, eu pensei, passou 5 minutos, porque na minha cabeça tinham passado só 5 minutos, mas ele falou, já tinha 30 minutos, então você percebe, é muito interessante esse fenômeno, né? Muito interessante. E cada vez mais, ontem no encontro, tinha uma moça lá, que ela falou que incorpora toda hora, então você vê, e ela perde o controle. Ela não tem o controle. Não tem o controle, então as pessoas que tem esse tipo de incorporação muito fácil, que não tem o controle, o problema é que aí, por exemplo, o que ela disse, ela tinha sobrinhos, ela ia lá ver os sobrinhos bebiam.
E aí o que acontece? Os caras estão cheios de obsessores. Quando ela encostava perto deles, ela incorporava os espíritos da bebida. Sério? Se rastejando, não sei o que. Esse é o problema. E o pessoal percebe que percebe, todo mundo percebia, tinha que segurar ela. Mas então o que acontece? Quem tem esse tipo de mediunidade tem que buscar alguma estrutura para estudo, né? Um centro espírita. tem que saber bloquear, né? Tem que saber aprender exatamente para não ficar... Ainda é até perigoso. Imagina, né? vai à padaria comprar um pãozinho e incorpora lá na padaria, no supermercado. O pão vai esfriar, né? O pão vai esfriar. É complicado, mas precisa trabalhar, precisa, né? Porque precisa. ela tem o dom, tem a faculdade, mas precisa bloquear para a própria segurança dela. Será que eu conto a história que aconteceu uma vez aqui comigo, não? Conta, lógico. O pessoal quer ouvir, né? Quer ouvir. Acontece o seguinte, antes isso eu nem era espírita, né? Eu namorava com outra menina lá em Londrina e tal. E aí um dia a gente foi num restaurante, eu tinha trocado o carro, eu senti inveja das pessoas, né? No restaurante não, num restaurante tudo. Aí nós saímos e fomos pra casa. E estava tendo uma meio festa na minha casa. Naquela época eu bebia e tal. Não era espírita, não conhecia nada de espiritismo, não conhecia nada de mediunidade, nem sabia que espírito existia. De repente, a fisionomia da minha começou a mudar. Eita, nós. Eu percebi que tinha uma coisa errada, né? Aí eu falei, caraca, putz. E eu tinha um gerente meu assistente, que fazia eu não sei se ele era da Umbanda, sei lá o que é. Isso aqui era um cara que tinha um pai de santo, um Exu, sei lá o que é. E aí ele começou a mudar, eu já gritei o cara, falei, vem cá que tá acontecendo alguma coisa. E eu percebi que eu tava disputando com esses espíritos, estavam tentando entrar nela e eu tentando impedir, mesmo sem saber o que eu tava fazendo, né? Óbvio que essas coisas acontecem também pra gente poder ter essa base, né, espiritual, né? Pra quando você conhece o espiritismo, você refletir sobre isso. Eu chamei o cara, eu juro por Deus, o cara fez isso. O cara chegou lá, olhou e falou, meu Deus, ele bateu o pé 3 vezes, chamou o guia dele, o Exu. Eu não entendo disso, tá? Porque eu sou 100% kardecista. Ele catou uma garrafa de vodka, velho. Tomou quase uns 80% da garrafa de vodka. Jogou a garrafa assim, bum, a mina foi pra trás. Tipo, sem encostar na mina, sei lá o que aconteceu. Aí a mina voltou ao normal. E aí ele virou pra mim e falou assim, eles só não conseguiram por causa da sua força. Eu fiquei pensando que era o He-Man, né? Porque eu não fiz nada, né? Aí beleza, daqui a pouco o cara voltou. Eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, não. Eu falei, você não tá bêbado? Ele falou, não. Eu falei, como assim? Você tomou 80% de uma garrafa de vodka? Ele falou, cara, eu tô de boa, velho. Então, quem tomou foi o Exu. Foi o Exu, Eu vi a história no teu canal. Você viu essa história então? Acompanhar. Foi isso aí mesmo, foi uma loucura, velho, foi uma loucura. Foi tudo pro cara, sei lá como que aconteceu, e o negócio saiu da menina e, eu falei, meu Deus do céu. Já vi caso também do médium, né? Do cavalo, como queiram dizer. É beber, e quando a entidade se afasta, vai embora, a pessoa tá bêbada. O Sabag, você viu que ele tem uma forma diferente, né, de incorporar, desincorporar. O próprio João de Deus, mesmo quando ia incorporar, fazia uma respiração ofegante, depois arregalava os olhos. E com o apóstolo Pedro é uma coisa mais sutil. Uma vez eu só contar isso aqui, porque eu ficava achando assim, não é possível incorporar tão fácil. Aí eu tava lá fazendo a barba e pensando nisso, né? Aí o Espírito incorporou em mim. Catou, sei lá, o secador, colocou pra cima e deu um berro de uma coisa que não tinha nada. Eu falei, caraca, o que foi isso? Eles fizeram isso sem o meu consentimento nenhum, tipo, de uma hora pra outra, entendeu? Só pra mostrar que realmente eles conseguem me controlar, se eles quiserem. Eu fiquei impressionado com isso, né? Foi isso. Interessante. Bom, pessoal, se inscreva nos canais, hein? Rodox, importantíssimo. Espiritismo Raiz. O apóstolo não faz a propaganda, mas eu faço, pelo amor de Deus. Você tem que se inscrever, mas é sério mesmo, agora é papo sério. Você que é meu seguidor fiel, tem muitos que eu sei, dele também fiel, que eu sei que também tem muitos. Faz isso para poder a gente ajudar, fortalecer essa aliança. Vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, a mesma coisa no meu, no dele. E sempre comenta e deixa o like. Porque o YouTube fala assim, pô, esse vídeo está sendo muito bem comentado. Então aí ele começa a divulgar. E antes que eu me esqueça, coloca aí embaixo o que você achou de tudo isso que a gente fez. E dá sugestão para novos vídeos também. Não, Rogério? É isso aí. Falar em novos vídeos, a gente vai começar uma gravação daqui a pouco. Uma entrevista com o extraterrestre. Mas é um assunto para outro vídeo que vocês também verão no canal do Sabag, no Espiritismo Raiz, e no canal do Rodox. Valeu? Valeu. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima, galera. Se assim eles, como sempre, permitirem. Tchau. Tchau. Tá gostando do vídeo? Bom, a segunda parte tá lá no canal do Rodox. Então não se esqueça de deixar a sua opinião sobre o vídeo.
verificar se você está inscrito no canal, deixar o like e principalmente importantíssimo, seguir o canal do nosso amigo Rodox e assistir a segunda parte lá. Escrever que você veio do Espiritismo Raiz, porque é isso aí. Valeu, até a próxima.